o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo Lula diz que o custo para trazer o corpo é da família de Juliana. E conheço o alpinista voluntário que achou a brasileira em vulcão na Indonésia. Estados Unidos vão vistoriar as redes sociais de quem solicitar visto de estudante. Governo Lula é desaprovado por 56,7%, diz Paraná Pesquisas. Vítimas do INSS terão devolução de valores a partir do dia 24 de julho. Projeto de lei aumenta penas para furto e receptação de celular. E ainda, Santos renova com Neymar até o final do ano. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Um relatório preliminar dos serviços de inteligência dos Estados Unidos concluiu que os ataques americanos ao Irã atrasaram o programa nuclear do país, mas não destruíram todas as estruturas. Um relatório preliminar dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, classificado como confidencial, mas divulgado pela imprensa americana, concluiu que os ataques americanos ao Irã atrasaram seu programa nuclear em alguns meses, mas não o destruíram. Os Estados Unidos bombardearam na madrugada de domingo as instalações de enriquecimento de urânio em Fordo, Natanz e Isfahan. O presidente americano Donald Trump se vangloriou de um sucesso militar espetacular, mas, segundo o relatório, os ataques não eliminaram completamente as centrífugas, nem os depósitos de urânio enriquecido. Bloquearam as entradas de algumas centrais, mas sem destruir as instalações subterrâneas, acrescenta o relatório. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou a autenticidade do relatório, mas disse que ele estava completamente errado e foi classificado como top secret. O vazamento desta suposta avaliação é uma clara tentativa de menosprezar o presidente Trump e desacreditar os valentes pilotos de combate que executaram uma missão perfeitamente realizada para destruir o programa nuclear do Irã, publicou Leavitt no X. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que os ataques devastaram o programa nuclear iraniano. O governo do Irã declarou que havia tomado todas as medidas necessárias para assegurar a continuidade do seu programa nuclear. Um assessor do líder supremo da República Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, garantiu que seu país ainda possui reservas de urânio enriquecido. O presidente Donald Trump comentou sobre esse relatório e afirmou que todas as instalações nucleares do Irã foram destruídas. O republicano está em viagem para participar de um encontro entre líderes da OTAN. Donald Trump afirmou que o programa nuclear do Irã teve um retrocesso de décadas depois dos bombardeios dos Estados Unidos. O presidente americano garantiu que as instalações nucleares da República Islâmica foram totalmente destruídas depois da divulgação de um documento de inteligência interna que colocou em dúvida a eficiência dos ataques. Não acho que vão fazer de novo. Acho que vão ter um petróleo, vão ter alguns mísseis e algo de defesa. Acho que já estão fartos, quer dizer, acabaram de passar por um inferno. Os Estados Unidos bombardearam na madrugada de domingo as instalações de Fordo, Natanz e Isfahan em uma ação que uniu o país a Israel na guerra contra o Irã. A imprensa americana publicou um documento preliminar dos serviços de inteligência que afirma que os ataques causaram atrasos de alguns meses ao programa nuclear iraniano, sem conseguir destruí-lo. Trump falou sobre o ceticismo em relação ao sucesso da operação, mas deu a entender que também espera as conclusões da inteligência israelense, que tinha feito ataques prévios às instalações. O exército de Israel considerou nesta quarta-feira que ainda é cedo demais para identificar os danos causados, mas garantiu que o programa nuclear iraniano foi atrasado em vários anos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebrou uma vitória na guerra de 12 dias contra o Irã e prometeu impedir o país vizinho de construir novas instalações nucleares. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comemorou uma vitória histórica contra o Irã. A declaração veio poucas horas depois da entrada em vigor de um cessar-fogo anunciado na véspera pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pôs fim a quase 2 semanas de confrontos. Nenhum alarme soou em Israel, enquanto no Irã, o exército informou pela última vez sobre ataques israelenses às 2h30 da madrugada.
Conseguimos uma vitória histórica, e essa vitória ficará gravada na memória por gerações. Neutralizamos duas ameaças existenciais imediatas que pairavam sobre nós: a ameaça do extermínio por bombas nucleares e a ameaça de extermínio por 20 mil mísseis balísticos. Se não tivéssemos agido agora, o Estado de Israel logo enfrentaria o perigo de aniquilação. Netanyahu aproveitou a ocasião para agradecer o apoio de Trump na guerra, após forças de Washington terem bombardeado no domingo instalações nucleares iranianas. O primeiro-ministro israelense ainda alertou que se alguém no Irã tentar reconstruir o programa atômico da República Islâmica, o Estado judeu vai agir com a mesma determinação e intensidade para frustrar qualquer tentativa. Pelo lado iraniano, o presidente Massoud Pezeshkian se declarou disposto a resolver os problemas nas mesas de negociações com os Estados Unidos e insistiu que seu país não busca fabricar armas nucleares, destacando o direito de manter um programa nuclear civil. O major da ativa das Forças de Defesa de Israel, Rafael Rosenstein, conversou com o Gospel News e explicou um pouco da operação conduzida pelo Mossad. Ontem entrou em vigor o cessar-fogo com o Irã. Isso só foi possível porque as Forças de Defesa de Israel atingiram todos os objetivos da operação. Uma operação planejada ao longo de anos, desde o primeiro esboço até a sua execução. Nos últimos meses, identificamos avanços perigosos nos programas de mísseis balísticos e armas nucleares do regime iraniano. Estávamos nos aproximando de um ponto sem retorno. Por isso agimos, e agimos de forma inédita. Em apenas 12 dias, degradamos as capacidades militares que o Irã construiu por décadas, com o objetivo declarado de destruir Israel. Tudo foi feito com máxima precisão, ousadia e plena coordenação entre as diferentes unidades das Forças de Segurança de Israel. A Unidade de Inteligência, a Força Aérea, a Diretoria de Operações, soldados regulares e reservistas. Todos atuaram com coragem e responsabilidade para remover uma ameaça existencial ao futuro do Estado de Israel. Ainda é cedo para avaliar o impacto total, mas uma coisa é certa: essa operação vai ser lembrada por muitos anos. Mesmo com cessar-fogo, permaneceremos em alerta total, prontos para agir, em defesa do nosso povo, dos nossos filhos e dos nossos netos. E eu continuo aqui ao lado de vocês para atualizar o povo brasileiro com informações oficiais e combater sempre que necessário as desinformações e, principalmente, as narrativas enganosas. O parlamento iraniano aprovou hoje a suspensão da cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. O porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov, afirmou que a suspensão da cooperação iraniana é uma consequência direta de um ataque não provocado ao Irã. Os dois países, Irã e Israel, aceitaram um cessar-fogo na guerra. E o presidente do Fórum Econômico Mundial comentou os recentes acontecimentos no mundo e disse que as guerras podem prejudicar o crescimento global. O mundo enfrenta a situação geopolítica mais complexa em décadas, declarou o novo presidente do Fórum Econômico Mundial, o norueguês Borch Brende, que advertiu que a situação afeta o crescimento global. A afirmação foi feita em uma entrevista antes de uma reunião do fórum na cidade chinesa de Tianjin. Até agora, a geopolítica não teve um impacto tão severo no crescimento global, mas agora estamos começando a ver que também está impactando o crescimento global, com os últimos números de crescimento deste ano, onde esperamos um crescimento claramente menor do que no ano passado. A reunião desta semana na cidade do norte da China, conhecida como Davos de Verão, terá a participação de várias autoridades. O fórum coincide com o envolvimento dos Estados Unidos na guerra entre Irã e Israel e acontece alguns meses após a economia mundial ter sido abalada pela guerra tarifária iniciada pelo presidente americano Donald Trump. Se não conseguirmos retomar o crescimento, infelizmente poderemos ver uma década de crescimento menor. O Banco Mundial reduziu este mês sua previsão de crescimento mundial para 2025 a 2,3%, contra 2,7% da estimativa anterior. O Reino Unido anunciou a compra de 12 aviões F-35 capazes de transportar ogivas nucleares. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer vai anunciar nesta quarta-feira, durante a cúpula da OTAN em Haia, a compra de 12 aviões F-35 capazes de transportar ogivas nucleares. Esses aviões F-35 dissuadirão as ameaças hostis que pesam sobre o Reino Unido e seus aliados, declarou Starmer de acordo com um comunicado.
O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, celebrou o anúncio, que traz, segundo ele, uma nova contribuição britânica sólida para a aliança militar. Desde o fim da Guerra Fria, a dissuasão nuclear britânica no âmbito da Aliança Transatlântica era realizada unicamente através dos submarinos da Marinha Real. Esses aviões de combate F-35A são uma variante dos F-35B, que já são utilizados no Reino Unido, com a diferença de que os F-35A podem ser equipados com ogivas nucleares, além de transportar armas convencionais. O Reino Unido se comprometeu na segunda-feira a atingir a meta estabelecida pela OTAN de destinar 5% do PIB aos gastos militares. Pressionados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e diante de uma possível ameaça russa, os países da OTAN planejam anunciar em Haia, onde realizam uma cúpula, um acordo sobre esse objetivo para 2035. E um acordo histórico foi anunciado hoje. Os países que compõem o bloco europeu e o Canadá concordaram em aumentar os gastos com defesa para 5% do produto interno bruto de cada país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez o anúncio ao mundo. A Europa e o Canadá concordaram nesta quarta-feira com um aumento drástico em seus gastos com defesa em uma cúpula da OTAN em Haia, adaptada às demandas do presidente americano Donald Trump. Isso será conhecido como Compromisso de Haia para a Defesa, o que é muito bom, muito apropriado. Quando os aliados atingirem esse número, isso adicionará mais de $1 trilhão por ano. Pense nesse trilhão por ano, a nossa defesa comum, e isso é realmente uma vitória monumental, mas é uma conquista para os Estados Unidos, porque estávamos carregando muito mais do que a nossa parte justa. É bastante injusto, na verdade, mas esta é uma grande vitória para a Europa e, de fato, para a civilização ocidental. Na declaração final da reunião, os 32 Estados-membros da Aliança Transatlântica concordaram em aumentar seus gastos com defesa para 5% de seus respectivos PIBs nacionais até 2035. A meta até agora era de 2%, um limite alcançado no ano passado por apenas 22 dos Estados-membros. Em seus comentários, Trump não escondeu sua irritação com a Espanha pela decisão de limitar seus gastos militares a 2,1% do PIB. A declaração final da cúpula menciona a ameaça a longo prazo representada pela Rússia à segurança euroatlântica e a ameaça persistente do terrorismo. O exército de Israel informou que 7 militares foram mortos em combates no sul da faixa de Gaza. Segundo a Reuters, um explosivo foi detonado no veículo em que eles estavam. Um balanço não oficial afirma que mais de 860 soldados israelenses morreram desde o início do conflito em outubro de 2023. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse ao Congresso que o Banco Central americano não deve baixar os juros no país. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, falou ao Congresso. Powell discursou ante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara de Representantes. O chefe do BC americano destacou que a autoridade monetária pode esperar para baixar suas taxas de juros de referência, apesar das opiniões divergentes de outros membros da instituição e da forte pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nossa obrigação é manter as expectativas de inflação de longo prazo bem ancoradas e evitar que um aumento pontual no nível de preços se torne um problema de inflação contínuo. Por enquanto, estamos bem posicionados para aguardar, para saber mais sobre o provável curso da economia antes de considerar quaisquer ajustes em nossa postura política. As afirmações de Powell se seguem às declarações de 2 governadores do Banco Central, que recentemente se mostraram abertos a cortes nos juros a partir de julho. Powell se negou a comentar as declarações de seus colegas, mas disse que outros encarregados da política monetária poderiam se sentir inclinados a baixar os juros antes se a inflação fosse mais fraca do que o esperado ou se o mercado de trabalho se deteriorasse. Esse ano, o Banco Central americano manteve inalteradas suas taxas de referência depois de sua última redução em dezembro, que situou os juros na faixa entre 4,25% a 4,50%. Powell espera entender melhor como as tarifas alfandegárias impostas por Trump a seus parceiros comerciais vão impactar a economia.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou um comunicado hoje, informando que o governo norte-americano vai monitorar as redes sociais de quem solicitar visto para entrar no país na condição de estudante. Essa era uma das promessas de campanha de Donald Trump. A embaixada afirmou que as autoridades vão fazer uma verificação abrangente e minuciosa do comportamento dos estudantes na internet, com o argumento de garantir a segurança nacional. E um deslizamento de terra na cidade de Colombiana de Belo mudou a rotina dos moradores. 10 pessoas morreram após fortes chuvas atingirem a região. Pelo menos 8 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em um deslizamento de terra no município colombiano de Belo, vizinho a Medellín. O saldo de vítimas foi divulgado pela prefeita Lorena Gonzalez, que deu mais detalhes sobre o desastre. Quero informar com profunda dor que na madrugada de hoje, por volta das 3h25 da manhã, ocorreu um deslizamento de terra na área de Granizal. Até o momento, confirmamos 8 pessoas falecidas e 5 feridas, que já estão sendo atendidas em centros de assistência. Mais de 10 residências foram afetadas. Segundo veículos de mídia locais, há pelo menos 10 desaparecidos e equipes de resgate trabalham nas buscas. Há toda uma equipe de organismos de socorro psicossocial, atendendo as vítimas e continuando nas buscas pelas pessoas que presumimos terem sido soterradas nesse deslizamento de terra. Moradores passaram o dia limpando a área e calculando os prejuízos. Muitos dos afetados tiveram que deixar suas casas e buscar abrigos. A imprensa colombiana indicou que o deslizamento foi causado pelas fortes chuvas que fizeram transbordar um riacho próximo. E no próximo bloco, o governo Lula aumenta a mistura de etanol na gasolina. E ainda a pesquisa mostra que o governo Lula é desaprovado por 56% dos brasileiros. O presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social, Gilberto Valler, afirmou que o governo deve gastar pouco mais de 2 bilhões de reais para ressarcir os aposentados e pensionistas que tiveram os recursos desviados. O governo federal afirmou que se 100% das mais de 3 milhões de contestações de aposentados e pensionistas que tiveram recursos desviados forem confirmadas, o gasto máximo com ressarcimentos chegará a 2 bilhões e 100 milhões de reais. Mas só serão pagos após o Supremo Tribunal Federal homologar o acordo com os beneficiários. No fim de abril, a operação sem desconto apontava um potencial de 6 bilhões e 300 milhões de reais ao somar todos os débitos associativos suspeitos entre 2019 e 2024. Com o primeiro cruzamento de autorizações, a projeção recuou para cerca de 4 bilhões de reais. Parte dos valores a serem pagos virá do bloqueio de quase 3 bilhões de reais de entidades e dirigentes investigados. O ressarcimento dos valores está previsto para começar no dia 24 de julho e deve ser feito de 15 em 15 dias. Cada lote deve contar com 1,5 milhão de beneficiários. O governo Lula aprovou hoje o aumento no percentual de etanol na gasolina para 30%, valendo a partir do dia 1º de agosto. A gestão petista espera uma queda de 11 centavos por litro com essa nova medida. O governo aprovou nesta quarta-feira a elevação do percentual do etanol na gasolina, em meio a preocupações com o efeito da instabilidade no Oriente Médio para o preço dos combustíveis. Na gasolina, o percentual passa dos atuais 27% para 30%. Um estudo formulado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, foi apresentado pelo Ministério de Minas e Energia há pouco mais de 3 meses e apontou a viabilidade técnica do uso do novo combustível. Haverá mudanças também no diesel. O percentual de biodiesel passa para 15%, resultando em um novo combustível, chamado pelo governo de B15. O aumento da mistura na gasolina ajudaria o país a se tornar autossuficiente no combustível, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, enquanto o aumento do biodiesel no diesel contribuiria para conter oscilações. A Frente Parlamentar Mista do Biodiesel celebrou a decisão. Segundo o grupo, a medida fortalece a segurança energética e alimentar dos brasileiros. O grupo afirma que o governo promove a soberania nacional, ao tempo que garante a expansão de investimentos na ordem de 200 bilhões de reais. O Brasil registrou um déficit nas transações correntes de 2 bilhões e 900 milhões de reais no mês passado. Esse valor equivale a 3,26% do produto interno bruto
do país. E o governo federal enviou hoje ao Congresso o projeto de lei que aumenta as penas para quem furta celular. O texto foi desenhado pelo Ministério da Justiça, liderado pelo ministro Roberto Lewandowski. O projeto prevê a criação de uma nova hipótese de furto qualificado para quando esse crime for praticado em benefício de terceiro mediante pagamento ou como parte de um negócio. O Ministério da Justiça também sugere a criação da receptação qualificada, com aumento de 33% a 50% da pena quando o produto receptado for celular para ser vendido depois. Nesses casos, a pena poderá chegar a 12 anos de prisão. A máxima hoje é de 8 anos. A proposta do governo não prevê mudar a pena para roubo de celular. O roubo tem pena de 4 a 10 anos de prisão, que pode ser aumentada em até 2/3 em várias situações, como quando o crime é praticado com o uso de arma de fogo. Segundo a pasta, os criminosos têm interesse nos aparelhos, não apenas para vendê-los, mas também porque usam os aplicativos e os dados pessoais das vítimas para fazerem Pix, estelionatos e outros crimes no mundo digital. O Senado Federal aprovou um projeto que reserva 30% das vagas dos conselhos de administração das estatais para as mulheres. Segundo o texto, o Conselho Administrativo da companhia, que desobedecer à lei, vai ficar proibido de decidir sobre qualquer tema. O projeto é da autoria da deputada Tabata Amaral. O Instituto Paraná Pesquisas mostrou hoje que o governo do presidente Lula é desaprovado por 56,7% dos brasileiros. A pesquisa mostra também que quase 40% dos brasileiros avaliam o governo como péssimo e somente 8% avaliam como uma ótima gestão. Foram ouvidas 2.020 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 18 e 22 de junho. O nível de confiança é de 95%. Na manhã de hoje, pelo horário de Brasília, agentes da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia concluíram o resgate do corpo da brasileira Juliana Marins e entregaram a um hospital da região de Monte Rinjani. A jovem de 26 anos foi encontrada morta após cair de uma trilha do segundo maior vulcão na Indonésia. Juliana precisou descansar e por isso não conseguiu continuar a caminhada com o grupo em que estava. O guia a deixou para trás e, quando voltou para o local, viu que a jovem brasileira já não se encontrava. Segundo o chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate, Marechal Duar Mohamed, Juliana foi encontrada a cerca de 600 metros abaixo da trilha. O mau tempo impediu que helicópteros fossem usados na operação e a solução foi instalar diversos pontos de ancoragem na pedra. Um dos alpinistas voluntários no resgate da brasileira foi Agan Rijani. Ele acompanhou de perto e convidou outros alpinistas a participarem do resgate da brasileira. Ao longo dos dias, o guia montanhista mostrou as condições do terreno, a neblina intensa e variações rápidas de temperatura, que prejudicaram o deslocamento e o acesso à área onde Juliana foi localizada. Na manhã de hoje, ele publicou uma mensagem no Instagram. Ele disse que não pôde fazer muito e que só conseguiu ajudar desta forma. Ele disse também que espera que as boas ações de Juliana sejam aceitas por Deus. O chefe da agência disse em um canal de televisão que o processo de repatriação ou procedimentos posteriores ficarão a cargo das autoridades e da família, após a liberação do corpo. O Itamaraty ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso e, segundo a lei brasileira, não deve custear o traslado do corpo de Juliana Martins para o Brasil. Lembramos aqui que em abril a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, chegou ao Brasil com um avião da Força Aérea Brasileira. Toda essa operação foi custeada pelo povo brasileiro. Um motorista atirou contra um veículo e matou Laila Sofia, uma bebê de 1 ano e 11 meses na cidade de Areia Branca, em Sergipe. O homem, identificado como Alex de Oliveira Nunes, de 28 anos, foi preso horas depois e afirmou que efetuou o disparo para assustar o condutor do veículo. De acordo com a polícia, no carro estavam a vítima e os pais dela, que retornavam de uma festa junina. O crime aconteceu após o pai da bebê utilizar a buzina do carro para pedir passagem ao suspeito que conduzia uma picape. Alex perseguiu o carro da família e efetuou o disparo. A criança foi atingida na cabeça e não resistiu após dar entrada no hospital. O suspeito fugiu do local e foi preso horas depois na residência dele. Ao receber a ordem de prisão e ser informado da morte da criança, o homem afirmou que não tinha a intenção de matar ninguém quando efetuou o disparo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele já é investigado por um crime de tentativa de homicídio ocorrido no mesmo município. A Polícia Militar informou que ele não possui carteira de habilitação e nem autorização para a posse de arma.
Laila Sofia foi sepultada na manhã desta quarta-feira no povoado Rio das Pedras, em Itabaiana. Um homem bielorrusso jogou violentamente um menino de 2 anos no chão em um aeroporto de Moscou, na Rússia. A criança sofreu fraturas no crânio e nas vértebras e permanece em coma induzido. De acordo com a investigação, o agressor estava na área de desembarque do aeroporto e sob efeito de drogas, quando abordou a família sem motivo aparente e agarrou o menino. Toda a violência foi gravada por uma câmera de segurança. O homem aparece ao lado da criança quando, de repente, o pega pelas pernas e arremessa no chão. A criança foi levada às pressas para o Centro Científico de Emergência Pediátrica de Moscou. De acordo com o relatório médico divulgado, ele foi diagnosticado com fratura no crânio e na coluna cervical. O menino permanece em suporte ventilatório e sedação profunda em estado grave. A Rede Gospel teve acesso a um vídeo que mostra o homem sendo conduzido por policiais do aeroporto. Ele foi identificado como Vladimir Vitkov e, após um exame de sangue, foi constatada a presença de entorpecentes. O Comitê de Investigação abriu um processo criminal por tentativa de homicídio de menor, que pode resultar em uma pena de 15 a 20 anos de prisão. A seguir, o governo de São Paulo anuncia o reajuste em pedágios do estado e a renovação de Neymar com o Santos até o final do ano. A partir da próxima terça-feira, as tarifas de pedágio de 15 estradas do estado de São Paulo serão reajustadas. A Artesp argumenta que a atualização média para as rodovias será de 5,31%, com base na variação da inflação medida pelo IPCA. Os maiores aumentos foram registrados na rodovia Anchieta, na praça de pedágio de Riacho Grande, com um aumento de R$ 1,90. Com o novo preço, descer para a Baixada Santista pelo trecho vai custar quase R$ 39. A costa leste dos Estados Unidos enfrenta uma grande onda de calor e a população busca um jeitinho para se refrescar. O centro e a costa leste dos Estados Unidos enfrentam uma onda de calor extremamente perigosa. Com temperaturas diurnas superiores a 39 graus na costa leste e noturnas em torno de 27 graus nos centros urbanos, o Serviço Nacional de Meteorologia, o NWS, prevê a quebra de vários recordes diários no centro e na costa leste do país, onde vivem cerca de 160 milhões de pessoas. A sensação térmica ultrapassa os 43 graus em cidades como Washington, Baltimore, Filadélfia e Nova York. Esse nível de calor pode ser perigoso para qualquer pessoa sem refrigeração adequada ou hidratação, alertam as autoridades. Segundo o NWS de Nova York, no Central Park, o pulmão de Manhattan, a temperatura alcançou 35 graus na segunda-feira, a maior nesta época desde 1888. A primeira grande onda de calor deste ano nos Estados Unidos, que começou no fim de semana, causou a morte de uma mulher na área de St. Louis, no Missouri, de acordo com a imprensa local. Flamengo empatou com Los Angeles 1-1. Agora o rubro-negro se prepara para enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo empatou em 1-1 com o Los Angeles FC na terça-feira. Os torcedores lotaram o estádio Camping Road em Orlando. O rubro-negro já começou a partida com a liderança garantida no grupo D e vai enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A equipe carioca dominou a partida do início ao fim e acertou a trave 3 vezes. Com o primeiro lugar do grupo já garantido, o único objetivo do Flamengo era manter a campanha 100% e o bom momento antes da partida contra o Bayern de Munique. Mesmo não conseguindo avançar com 3 vitórias, os jogadores comandados por Felipe Luiz têm motivos para estar otimistas. A partida contra o clube alemão vai ser disputada no próximo domingo em Miami, às 5 da tarde no horário de Brasília. A Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou um esquema de fraude bancária que desviava salários de jogadores de futebol. Uma quadrilha especializada em desviar salários de jogadores de futebol foi desmantelada, com 2 pessoas presas até o momento. A operação, batizada de Falso 9, contou com mais de 100 agentes dos estados de Rondônia e Paraná, além do apoio das corporações de Amazonas e Mato Grosso, que cumpriram 33 mandados nesta terça-feira.
a maioria deles de busca e apreensão e prisões preventivas. De acordo com a investigação iniciada em janeiro, os criminosos abriam contas bancárias com documentos falsos em nome de atletas brasileiros e solicitavam a transferência de pagamento de salário de suas contas reais para as contas fraudulentas. A fraude só foi descoberta depois que um banco detectou irregularidades nas operações de portabilidade da folha de pagamento de jogadores. As autoridades informaram que mais de R$1 milhão foi desviado, dos quais 135 mil foram recuperados. Os suspeitos são acusados de fraude eletrônica, falsa identidade, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 33 anos de prisão. Segundo a imprensa local, entre as identidades usadas estavam as de Gabigol, ex-Flamengo e atual jogador do Cruzeiro, e do argentino Walter Kahneman, do Grêmio. Após um primeiro semestre cheio de polêmicas, poucos jogos e lesões, o atacante Neymar renovou com o Santos até o final de 2025. O Santos anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato de Neymar até o final de 2025. A extensão do vínculo veio após semanas de rumores sobre o futuro do jogador no clube e em meio a questionamentos em torno de sua participação na Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira. O contrato de Neymar, de 33 anos, se encerrava na próxima segunda-feira. Ícone do Santos, pelo qual conquistou a Libertadores de 2011, o craque retornou ao Peixe em janeiro, após uma grave lesão no joelho esquerdo ter atrapalhado sua passagem pelo Al Hilal da Arábia Saudita. Uma série de novas lesões o limitou a apenas 4 partidas na atual edição do Brasileirão, sem marcar gols. No Campeonato Paulista, ele disputou 7 partidas e marcou 3 gols. O primeiro semestre também foi de polêmicas, como a questionada presença no Carnaval do Rio de Janeiro e nos jogos da Kings League enquanto se recuperava. Esse foi o Gospel News desta quarta-feira. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando YouTube e TV Rede Gospel Oficial. Uma boa noite e até amanhã.